Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desabrochar Consciente. Eu sou Marta Rose Medeiros, terapeuta comportamental e também autoestima e confiança. Estou aqui para falar para vocês sobre um dos 21 segredos da mulher confiante. O primeiro que eu vou abordar hoje é que a mulher autoconfiante, ela não terceiriza o amor dela. Ela já sabe que ela tem o próprio amor. Ela pode ter sido uma mulher maltratada, uma mulher que não teve diálogo na sua infância, porque muitas vezes a gente não tem diálogo na nossa infância. Eu mesmo não tive diálogo. Meus pais não conversavam comigo, mas porque eles não sabiam. E não é um defeito deles, é porque eles não tiveram. E ninguém dá aquilo que não tem, não é verdade? Então, por muitos anos, eu dependia do amor das pessoas. Eu queria o amor das pessoas. Eu procurava, eu queria valorização. Eu era uma mulher ciumenta, né? Porque o ciúmes também vem da baixa autoestima, vem da da falta de confiança, aonde você viveu por anos, né, na sua vida, na sua infância, querendo ser eh, apreciada, querendo ser valorizada, e muitas vezes você teve que fazer isso para agradar as pessoas, para você ser aceita. Né? Então, assim, por ter várias situações na sua infância que fizeram você se sabotar, né? Usar o sabotador e também se sabotar para poder se proteger, hoje você utiliza eles na sua vida, no seu emagrecimento, na sua vida profissional, no seu relacionamento amoroso, e isso vem te prejudicando, né? Então, nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Já parou para pensar nisso, gente? Uma situação que às vezes a gente pensa assim, nossa, a pessoa nem olhou para mim, a pessoa nem falou, né? Que bom, nossa, seu serviço está muito bom. Eu dependia muitas vezes disso. Hoje não. Hoje eu sei meu verdadeiro valor. Hoje eu sei aonde eu estou e para onde eu quero ir, né? Então, o amor é a maior busca da humanidade, a razão para tudo. Então, eu estou com o livro 21 Segredos da Mulher Confiante, escrito pela Bruna Legnaioli, minha mentora, e aqui ela fala, né? O amor é a maior busca da humanidade, a razão para tudo. Então, as pessoas elas buscam o amor de uma forma sem explicação, só que elas não encontram. Sabe por quê? Porque o único amor verdadeiro que elas podem ter é o delas mesmas, né? Eu procurei esse amor a vida inteira. Eu eu dependia das pessoas, eu dependia dos aplausos das pessoas, né? E quando eu não tinha, eu ficava emburrada, eu ficava chateada. E hoje não. Hoje eu sou uma pessoa dependente do meu amor, né? Dependente da minha história. E aí é aquela questão, a gente não transforma o nosso passado. O nosso passado está lá, guardado, né? Ele está lá, é, não tem como eu mexer nele, só que tem como eu fazer daqui para frente. E é isso que eu venho falar aqui para vocês hoje nesse segundo episódio, né, desse programa. É muito difícil a gente amar uma pessoa que não se ama, né? É muito difícil eu amar aquilo que eu não conheço. Você se conhece, né? Eu não me conhecia. Eu não me conhecia. Eu era uma pessoa que não sabia do que eu gostava, das roupas que eu queria usar, né? Do que eu podia fazer. Eu não sabia, né? No entanto, uma vez conversando com um psicólogo, ele falou para mim: você precisa se amar. Você precisa se amar. Você precisa aprender a se amar. E eu não sabia. Né? Eu falava assim: o que é se amar? O que é me amar? Né? Então, você hoje, né, que não sabe se amar, que precisa aprender, eu estou aqui, né, nesse programa, falando para você que se amar é você se colocar em primeiro lugar, é você gostar de você, é você trabalhar o seu amor próprio, é você ver o que você gosta, que música você gosta de ouvir, porque muitas vezes a gente não entende
o que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente não entende o como, né? Então, muitas vezes a gente tem a necessidade de terceirizar as nossas necessidades humanas, né? Por quê? Porque a gente cresce entendendo que o pai e a mãe são os nossos protetores, que a gente precisa deles para tudo. E a gente, logicamente, acredita naquilo que eles nos pregam. E é uma lei. E para a gente entender que a gente tem a nossa própria vida, que a gente pode viver a nossa vida na nossa religião, da maneira que a gente quer, leva tempo. Eu vivi por 44 anos acreditando que eu não conseguia emagrecer. Eu vivia no efeito sanfona e que eu não ia mudar, que eu ia ser daquela maneira. Até que eu entendi que eu podia mudar. E eu mudei. Emagreci mais de 30 quilos, né? Hoje sou uma terapeuta, aonde eu trabalho com mulheres, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu não vou conseguir, né? Muitas vezes eu falo, nossa, eu tô com muita dificuldade. Mas isso é o seu padrão mental. Então, por isso você tem que começar a trabalhar isso com você, olhar esse amor aqui dentro, né? Que pessoa eu sou? O autoconhecimento são os pilares da autoestima. Primeira coisa, se autoconhecer, né? E quando a gente é criança, a gente depende exclusivamente dos pais, é aquilo que eu falei. Não tem como não depender de outras pessoas, ou é dos avós, ou com quem você mora, né? Então, na nossa vida, a gente depende quando a gente é criança. E quando a gente cresce, né, a gente vem com as nossas feridas emocionais. E quanto maior dor, mais feridas você carrega, você precisa do seu amor. Então, às vezes, você tem aquela coisa que todo mundo, né, fala: "Ah, eu não consegui, esse serviço hoje". Nossa, que saco também, né? Por que que tem que ser o outro? Por que que não tem que ser eu? Por quê? Porque você carrega a ferida do abandono, da rejeição, né? Você acha que você está sendo rejeitada pelas pessoas. Você se culpa por tudo, né? Então, muitos estudos, né, relatam que a falta de autoestima, ela aparece, né, com quanto a pessoa se sentiu amada na infância. Então, se eu não me sentir amada, lógico que eu não vou ter autoestima. Eu não vou ter, eu não vou me amar, né? Então, a pessoa não se ama porque ela foi rejeitada, ela foi abandonada, ela sofreu abuso. Tem muitas coisas assim, gente. Elas sofreram muito na infância. Por isso que eu falo, a infância de uma criança, ela é muito importante, né? E eu falo para você pai, para você mãe, para você professor, né? Ainda mais de ensino infantil, as crianças que se sentem rejeitadas, abandonadas, é porque algum trauma teve na infância, né? E você pode ter crescido com um vazio enorme de amor. Você pode ter crescido com um vazio enorme. E, gente, o amor, ele é necessário desde que a gente nasce. A mãe da gente necessita, né, ter ocitocina, que é o hormônio do amor, para nos dar a luz. Os 2 mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesma. Como você vai amar o próximo se você não se ama? É assim, é simples assim, né? E a gente fica dando arma para o inimigo. Por isso eu falo, não tem como? Tem sim, hoje a gente tem terapeutas, a gente tem psicólogos que podem estar ajudando, né? Então, quanto maior a dor, mais feridas você carrega, mais você precisa do seu amor. Se você deixa de se amar, né? E aí que eu estou lendo um trecho do livro da Bruna, porque alguém não amou.
está se machucando quanto mais foi machucada. Então, por exemplo, se seu pai não te amou, se seu pai te judiou, o que que acontece? Você vai se judiar ainda mais. E você tinha que se amar. Mas como você não sabe, aí você se maltrata por causa de situações lá no passado. Então nada justifica você não se amar. Chega de sofrer, você ainda pode mudar a sua história. Olha que legal. Chega de sofrer, você pode mudar a sua história, mas você quer mudar a sua história? Ou para você estar cômodo ficar aí onde você está? Aceitando humilhação, aceitando ser abusada, aceitando ser menosprezada. Tá cômodo? Ou tá na hora de reagir, né? Então, quem você culpa pela falta de amor próprio? Nas mãos de quem você põe esse amor? Do seu pai, do seu marido, do seu filho? Chegou o momento da gente crescer, de você crescer. Você não é criança mais, né? Então, assim, quando às vezes a gente faz birra por situações que nós somos adultos e nós temos que crescer, nós temos que fazer, nós temos que viver. Então, tá na hora de parar e pensar, pegar de volta esse poder que é seu de se amar. E como que a gente vai fazer isso? A mulher autoconfiante, né? Ela confia nela. Ela pensa e ela está atenta a todo momento nas situações que ela pode reverter. Ela se questiona: o que que eu preciso nesse momento? Eu preciso gastar energia com essa pessoa que está gritando comigo aqui, que está fazendo maldade para mim? Não, eu não preciso. Eu posso dar amor para ela. Por quê? Porque aí eu tenho amor. Marta, mas como é que eu vou dar amor para uma pessoa que está brigando comigo, me xingando? Muitas vezes a gente tem que dar amor. Sabe por quê? Muitas vezes a gente tem que mostrar para a pessoa que não é daquela maneira que você quer ser tratado. E sim com amor, com alegria, entende? Com respeito. O respeito é importante. E se aquela pessoa faz aquilo, é porque é só aquilo que ela tem para dar. Infelizmente, você não vai ensinar ela. Ela que vai ter que procurar. É outro ponto também. Então, hoje, você precisa ser a primeira pessoa a suprir as suas necessidades. E aí eu vou te fazer duas perguntas e você vai ficar aí, né? Pode anotar num papel. Eu acho muito importante vocês virem para esses programas com caneta e papel, né, para anotar, porque isso é para a vida. Eu explico aqui coisas para a vida, certo? Quem foram as pessoas que faltaram para você? Que você está presa nisso até hoje? Eu lembro, gente, que meu pai, um dia, ele não me deu uma cardenetinha. Eu pedi uma cardenetinha e ele vendia leite. E ele não me deu uma cardenetinha e não me deu uma caneta. Eu pedi para ele, ele não me deu, esqueceu e passou aquilo anos e anos. E eu não sabia. Minha mãe falava assim: anota suas contas numa cardeneta, numa agenda, para você ter controle. E eu era descontrolada, eu falava assim: não, mãe, eu não quero, tá aqui na minha cabeça, eu não vou anotar. E quando eu trabalhei comigo, eu entendi, eu precisei ir lá naquela ferida que eu tive, dele não ter me dado, mas não foi culpa dele, porque depois também eu esqueci, eu não pedi mais, e talvez ele não me deu porque não tinha dinheiro naquela época, que hoje eu entendo, que eu não escrevi em agenda porque eu nunca tive uma cardenetinha, por causa dele não ter me dado aquela cardeneta. Mas não é por causa dele não ter me dado aquela cardeneta. Não é esse símbolo que eu quero falar para vocês. É porque eu não tive aquela cardeneta e nenhuma caneta. Que talvez ali eu ia começar a escrever a minha história. No entanto, o primeiro encontro desabrochar interior, desabrochar interior é o outro canal que eu tenho. No encontro desabrochar que eu fiz presencial, o que acontece? As pessoas
eu dei uma caderneta e uma caneta. Por quê? Porque ali elas iam escrever a história delas desde o começo, num bloco em branco. E aí, voltando à questão, eu nunca tinha escrito numa agenda. E a primeira vez que eu peguei uma agenda, eu comecei a escrever. Comecei a escrever as coisas, comecei a escrever minhas contas, e daí por diante eu comecei a ser organizada. Olha para vocês verem qual que é o grau, né? Aonde que a gente tem que ir. E era uma ferida emocional, né? Qual a minha principal necessidade emocional hoje? Qual que é a sua principal necessidade emocional? Para quem você terceirizou essa necessidade, né? Meus pais, meu marido, seu chefe, seu filho. E de que maneira você pode suprir isso para você a partir de hoje, né? Então comece a praticar isso, é um ato diário. Autoestima e autoconfiança é um ato diário. Você vai trabalhando isso com você, não é da noite para o dia, como eu já falei. Então seja a sua melhor amiga. Comece hoje. Se você começar hoje, você vai ver que faz todo sentido para você. Não deixe que o outro faça de você o que ele quiser. Você tem que fazer com você o que você quer. O que você gosta, né? E para a gente fechar esse segredo, esse programa de hoje, faça uma carta para você, né? Faça uma carta para essas pessoas dizendo que até hoje, né, você esperou o amor delas. Agradeça por tudo que elas te deram, da maneira que elas te deram, né? Já que cada pessoa só dá aquilo que tem, não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então, independente se a pessoa já não está aqui mais, se a pessoa já, né, não está aqui, se não foi bom, né? Então, a partir de hoje, escolha se amar todos os dias. Dê para você o que faltou. Se faltou o carinho do seu pai, o diálogo dele, certo? Dê para ele esse amor. E se você gostou desse conteúdo, já inscreve no canal, curte e compartilha com alguma amiga que